quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Todos vocês que estão aqui presencialmente, sejam todos muito bem-vindos. E a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço fraterno no nosso trabalho de palestras, vibrações e passes das sextas-feiras. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligados, nem no VibraCall, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas todos os meses para as famílias assistidas. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com metade, um item. Cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, vai na livraria, faz uma doação e pede para o pessoal direcionar para assistência social para cestas básicas. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma oração para que as outras pessoas possam nos ajudar e a gente, mais um mês, completar a nossa meta de distribuir as cestas, tá bom? A nossa casa tem aqui todas as quartas-feiras o trabalho Encontro Amigo, que é um grupo de apoio aos enlutados, para as pessoas que perderam entes queridos. Todas as quartas-feiras. Na parte da tarde é presencial, das 14 às 15 horas. E se não é possível vir à tarde, nós temos a reunião através da plataforma Zoom. Aí tem que entrar em contato aqui na livraria e pegar os dados, a senha, o ID, tudo direitinho, porque na quarta-feira à noite é das 20 às 21h15. É sempre muito difícil para quem perde um ente querido, e esse grupo é justamente um grupo de apoio
para as pessoas se fortalecerem nesse momento tão difícil. E nossa casa também, nós temos aqui as segundas-feiras, das 8 às 9h30, um trabalho chamado Encontro Amigo, Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes. Já estou trocando. Boa tarde, boa noite. Hoje? Meu Deus. Então, vamos lá. Boa noite. Gente, né, temos o Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, né? Que é um trabalho para auxiliar aqueles que têm a dependência química e que querem parar, e para os familiares, porque o familiar que tem um ente dependente químico, seja de álcool, droga, seja qual for o problema, é muito difícil. E se a pessoa não se cuidar, ela fica mais doente do que o dependente. E ainda tem que escutar, você fala que eu sou doente? Ó, você está mais doente do que eu. Então, quem tiver nessa situação, quiser ajuda, todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30, só que tem que passar pelo plantão, e eles fazem um encaminhamento para a nossa reunião, todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30. É muito bom porque nos fortalece para que a gente possa ajudar o ente querido. E quando o nosso ente querido quiser ajuda, ter um caminho para ele ser ajudado. E como hoje é sexta-feira, ninguém é de ferro, né? Nossos amigos aqui, trabalhadores, fizeram quiche. Olha só, nessa hora, né? Querem me derrubar mesmo. Quiche, olha, calabresa com queijo, espinafre com ricota, presunto com queijo. Ou seja, só passar ali na nossa lanchonete, quem está aqui já levar para casa. Você que está em casa, se quiser passar amanhã ou domingo, e retirar o seu aqui na nossa lanchonete, né? O meu já reservei. Opa, a jantinha está garantida. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para a nossa querida Rosana, trabalhadora aqui da casa, querida amiga, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu falei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho, a prece inicial, depois a Tânia fará as vibrações gerais, vibrações das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, psicografado através de Carlos Bacelli, o Espírito Irmão José. Fraquezas alheias. Não comentes as fraquezas alheias. Quem busca diminuir os outros está tentando promover-se à custa da infelicidade dos semelhantes. Observa se a crítica que fazes não se aplicará primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. A aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada. Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do que os que se julgam infalíveis. Façamos silêncio para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta. Estendamos a eles a nossa solidariedade, sem que em nossos lábios haja censura ou em nossa presença haja descaso. E do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quantos se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Deus
Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de participarmos dessa reunião e rogamos que ilumine nossa querida Rosana para que ela possa nos passar tudo o que preparou, que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender esses ensinamentos e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos, agradecendo sempre o carinho amigo do Jefferson, das meninas, do Wagner, que nos recebe, nos incentivando ainda mais a estudar, a aprender e a conhecer esses expoentes da divulgação da doutrina espírita. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre Edgar Pereira Armon, comandante Armon, para todos nós que o conhecemos. Um expoente, realmente divulgador da doutrina espírita, principalmente na região, no estado de São Paulo, não é? Edgar Armon nasceu dia 14 de junho de 1894, em Caraguatinguetá. Estaria completando 130 anos. Aliás, está completando 130 anos, não é isso? O seu desencarne deu-se em 29 de novembro de 1982, aqui no Hospital Oswaldo Cruz, na capital do estado de São Paulo. Casou-se com 24 anos com Nancy de Menezes. Aos 21 anos já estava na Força Pública de São Paulo, uma carreira militar brilhante. Em 1926, ele se diploma em odontologia. Uma pessoa de muitos estudos, uma pessoa disciplinada, uma pessoa coerente, alguém que nos vai ensinar muito e um pouco, principalmente, nós vamos iniciar a sua carreira enquanto militar que foi. De 1922 a 1924, durante a Revolução de 24, ele participou das guerrilhas dessa revolução. Em 1930, quando houve a Revolução de Minas Gerais, de Paraíba, de Rio Grande do Sul, ele também fez parte, foi capitão do Estado, capitão do Estado-Maior do Estado de São Paulo. Em 1932, durante a Revolução Constitucional de 32, ele estava no comando da defesa do litoral. De 34 a 38, ele foi tenente-coronel de serviço de intendência e transportes. Nesta época, ele foi designado para estar junto à região de Paraibuna e Guaraguatatuba. Assim que ele chega, ele percebe que não tem estrada. Para chegar-se àquele litoral, era necessário ou através das vias marítimas ou através da serra. Então, com pouco recurso que tinha, principalmente pela situação que já se encontrava da Revolução, ele e seus 15 soldados começam a desbravar aquela região. Passados 6 meses, ele não tinha apoio, ele se desliga dessa atividade, mas ele continua a trabalhar na desbravatura dessa, que hoje, para nós, a conhecida Estrada de Tamoios, não é? Quem já não passou por lá para Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião? E ele desbravou com os poucos recursos que tinha, mas pela sua insistência, pela sua perseverança e pelo seu trabalho muito bem feito, assim conhecemos essa estrada, que, com certeza, nos trouxe grandes benefícios em questão de turismo, mas principalmente em questão da própria região, né, do litoral norte, que até então era difícil ter acesso. Nós vamos agora partir um pouco para a parte que já nos compete da doutrina espírita. Desde 1910, ainda criança, os estudos, ele tinha
debruçava-se sobre os estudos da religião e da filosofia. Nessa época, principalmente, a filosofia oriental. Em 1921, ele adentra a maçonaria, não fica por muito tempo. Em 1932, ele é o primeiro trabalho dele com o médium Dr. Luiz Parigotti de Souza, no Paraná. Em 1936, os estudos práticos espíritas com Silvio Canuto de Abreu. E aí o que ocorre? Ele já começa a se debruçar sobre a literatura espírita. Em 1938, ele andava pela Praça da Sé e um senhor o aborde e diz assim: em junho deste ano, você será cometido de um acidente. Com certeza, passados meses, em junho de 1938, ele sofre um acidente automobilístico, na qual ele fratura os 2 joelhos e fica durante um bom tempo internado em condições de não conseguir andar, ter que andar inclusive de muletas, dificultando o seu acesso. Esse mesmo senhor vai visitá-lo no hospital e diz: eu trabalho numa casa espírita na Vila Mariana e eu vi essa situação porque os seus desígnios estão ligados à doutrina espírita. E aí esse acidente aconteceu no Parque Dom Pedro. Acho que aqui todos quase o conhecem, Parque Dom Pedro, na nossa querida cidade de São Paulo, não é isso? Em 1938, ele anda pelas ruas da Maria Paula, também aquela região, e ele vê a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Até então, a federação foi constituída em 1936 e era uma união de 3 outras casas que se reuniram e depois, em 1938, ela vai para esse local, hoje, até então hoje, na Rua Maria Paula, perto do viaduto Maria Paula. Ele adentra, conhece a casa e de lá ele não sai mais. Em 1940, ele é chamado para ser o secretário-geral da Federação Paulista, Federação Espírita de São Paulo. Porque ele era uma pessoa, ele é uma pessoa ainda, mas já em desencarne, mas ele é uma pessoa que realmente se debruçou nos livros, mas que era extremamente disciplinadora, extremamente competente, extremamente preocupada e estava na responsabilidade do trabalho que havia lhe incumbido. Em 1940, ele recebe uma mensagem na Federação de Bezerra de Menezes, no que diz: no mundo, o Brasil. No Brasil, esta terra que tem o nome de grande apóstolo. E aqui, nesta casa, que será o farol iluminar a imunidade à humanidade. E por que ele Bezerra traz essa mensagem? Já começa-se o início da Segunda Guerra Mundial. E aí é onde as dificuldades, e hoje nós estamos vendo algo parecido, aonde as tristezas, as dores que já se acometia eram necessárias para que pudesse as casas espíritas se reunirem para levar o alento, para levar a vibração a tantos sofredores. E através de Razim, ele também recebe uma outra mensagem que veio do anjo Ismael, que é relacionada com o Brasil, né? O anjo que vê o Brasil. Não estarás sós, terás o apoio de todos. Aqui serás o chefe, e para te auxiliar, nos primeiros dias como conselheiros e elementos da ligação conosco, colocaremos junto de três companheiros valorosos. Estes chamará Lorenense, este lusitano e este britânico. Eram os 3 amigos espirituais que estavam concorrendo no início das suas atividades, porque ele passa a ter várias atividades dentro da Federação Paulista, Federação Espírita Paulista. O porquê disso? Porque ele havia observado que era só um grupo de pessoas que se reuniam fechado, num trabalho fechado, para a desobsessão ou trabalhos de materialização, que até então era muito comum por conta da necessidade de provar que o espiritismo existia. E o que ele observou? Que as equipes espirituais se reuniam, que existiam equipes espirituais que eram para proteger a casa daqueles embates,
dos inferiores, dos amigos inferiores que vinham e queriam bagunçar o trabalho da casa. Pela manhã, ele viu uma equipe de indígenas aqui do Brasil que iam lá para fazer um trabalho para a cura futura daqueles que iriam chegar. Então ele deparou-se e disse: se nós temos todo esse amparo espiritual na divisão das tarefas das equipes, nós temos que fazer o mesmo, nós, equipes encarnadas. E ele começa um longo trabalho para desenvolver a toda essa determinação, essa disciplina dos trabalhos que iriam começar a acontecer na casa, na federação. Também ele disse: muitos se achegaram a São Paulo, porque São Paulo começou a crescer do século XIX para o início do século XX. Vieram muitos imigrantes, tanto do exterior quanto do norte e do nordeste, vindo em busca daqui, aonde tinha o desenvolvimento. Só que ao chegar aqui, essas pessoas estavam perdidas, estavam sem as famílias, muitos vinham sozinhos, outros vinham sem nada. Ele disse: quantas pessoas necessitam de um acolhimento, necessitam de um amparo, necessitam principalmente de um esclarecimento por esse momento desta população que começou a crescer e que não tem esse amparo. Foi quando ele então, junto com toda a diretoria, disse: nós temos que abrir as portas para a população, para que a população possa participar, possa ser atendida na federação. Mas, para isso, será necessário a formação de trabalhadores. Porque até então se reuniam, estudavam, mas não tinham um curso para se fazer. Em 1944 a 1972, ele escreve O Semeador. Em 1947, ele cria a União Social Espírita, a USE, que era para reunir todas as casas espíritas num objetivo maior. Em 1950, ele funda a Escola de Aprendizes do Evangelho, conhecida até hoje. Porque essas obras, e tanto quanto a Escola de Médiuns, estavam escritas nas obras póstumas de Allan Kardec. Era um desígnio de Allan Kardec que se fizessem cursos para que os médiuns pudessem ter uma formação, coisa que nós aqui estamos vindo buscar. Hoje nós estamos numa palestra, mas a Casa de Paz e Amor oferece cursos de aprendizes do Evangelho, oferece cursos de médiuns. Por quê? Pela necessidade que se apresenta para todos aqueles que se achegam. Nós, enquanto trabalhadores, temos a necessidade do estudo para aprimorar, para cada vez mais receber, acolher, recepcionar e ajudar a todos aqueles que se achegam com as suas dificuldades. Em 1973, ele cria a Aliança Espírita Evangélica. Em 1980, ele também participa do setor terceiro da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Quando ele forma a Escola de Médiuns, ele reúne todos aqueles componentes para que se possa ofertar o que é o Espiritismo. Como ele diz num dos trechos, entender o Espiritismo não é só decorar. Falar de Jesus não é só ler os livros, mas sim a prática da caridade através do Evangelho de Jesus. Ele começou a estudar o magnetizador, o magnetismo, e todas as manifestações e os gestos que são utilizados, que hoje aqui nós vimos até fazer, tomar o passe. Ele estudou toda essa forma, essa prática, para que pudesse ser melhor ministrado todos os centros de força, aonde era mais necessário a todos aqueles necessitados. E aí ele foi decorrendo todos os seus estudos. Ele escreveu, eu apaguei, ele escreveu 21 livros didáticos, ele fez. Entre eles, nós vamos destacar 3. Em 1949, os Exilados de Capela, eu acho que muitos de vocês já leram este livro, Exilados de Capela, aonde ele traz toda a história da humanidade, aonde ele fala da vinda de outros seres de outros planetas, que até então pouco se falava.
dessa união, dessa evolução, quem veio para cá, quem vai para outro planeta. Em 1950, ele escreve Passes e Radiações, como nós dissemos agora, estudar o passe, a técnica do passe, o porquê nós vimos aqui tomar um passe, não é? Essa fluidoterapia que o passe nos fornece para nos auxiliar, para nos aclarear as ideias, abrandar o nosso coração diante das nossas dificuldades. O passe nada mais é do que esse alívio que traz para nós, no que nós vamos o quê? Abrir a mente, abrir o coração e assim receber os eflúvios do alto para que nós possamos resolver as nossas problemáticas. Em 1962, ele escreve O Redentor, onde ele fala de Cristo, do lado mediúnico de Jesus Cristo, o quanto ele nos deixa. É interessante observar que eu vi uma das entrevistas com o filho e a filha que ele tem. E eles nos dizem que o pai, Edgar Armand, nunca interferiu nas decisões dos seus filhos, que ele sempre orientava, mas que ele respeitava o livre-arbítrio de cada um. E é isso que ele nos propõe diante das suas obras, diante de todo o tempo pela qual ele esteve aqui entre nós. Ele sempre orienta, mas ele nos dá o quê? A oportunidade do estudo para que possamos nós buscar as soluções para as nossas dificuldades, para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as incertezas. Nós comentávamos agora há pouco que ele foi um homem muito disciplinado e disciplinador, um homem muito sério. Ele ajudou muito, mesmo enquanto esteve nessa condição em que não podia andar, ele ajudou muito os seus amigos a fazer palestras. Ele era muito didático, ele tinha muita facilidade em desenvolver os temas, em ajudar os seus amigos. Ele também não gostava de comemorações e não gostava de que fizessem alguma homenagem a ele, porque ele se dizia que ele estava a serviço do espiritismo, da doutrina espírita, e que aquilo era ser um trabalho, e como trabalho, ele não tinha necessidade de estar sendo homenageado. Em uma das situações em qual se propaga uma comemoração, ele simplesmente sai discretamente, porque ele diz que aquilo não era para ele, que qualquer homenagem que fosse feita, que qualquer situação que fosse para ser evidenciada, seria sim a doutrina espírita, o espiritismo, Allan Kardec, não é? Nós lemos em um dos depoimentos José Carlos de Luca, que muitos nós aqui já o conhecemos, e ele também nos disse a importância que ele nos trouxe, Edgar Armand, da Escola Aprendizes do Evangelho, porque foi a divulgação para que nós conhecêssemos, não é, a vida de Jesus e a doutrina espírita inserida no Evangelho de Jesus, para que nós possamos não só ouvir, mas praticar o Evangelho de Jesus. E ele diz que isso fez com que, inclusive, as casas espíritas se unissem mais ainda para trazer um modelo do que é a doutrina espírita, dos cursos, para trazer para nós toda essa bagagem que já vem de Allan Kardec e nos dá a oportunidade de conhecer mais, apreender, trabalhar e, principalmente, vivenciar a doutrina dos espíritos, não é? E aqui nós deixamos uma mensagem que ele nos traz, que é realmente de suma importância. Quando ele começa a conhecer a doutrina espírita, em que ele se debruça nos livros, ele percebe o quanto que o conhecimento e o quanto que a disciplina nos ajuda e nos faz modificar. Nós aqui estamos ouvindo o Evangelho todas as sextas-feiras ou qualquer outro dia da semana, nós estamos aqui vindo buscar um conhecimento, vindo aqui buscar a oportunidade de, através desses ensinamentos deixados, entre tantos outros hoje, em especial Edgar Armand, essas literaturas nos dão a clareza de que nós tanto necessitamos para vivenciar os dias atuais.
Ela nos dá a oportunidade de a gente absorver que as situações pela qual vivenciamos, como ele mesmo relatou em 1944, 45, durante a Segunda Guerra Mundial, em que se concorria para que as casas espíritas se reunissem em favor da dor que a humanidade passava, esse é um exemplo que nós vamos deixar na mensagem de hoje, não é? Nós vivenciamos situações parecidas. Nós estamos dentro de uma casa que nos dá a oportunidade, sim, de receber muito, mas também de ofertar. E o que nos cabe ofertar? Esse amor, esta vibração, para que a humanidade possa estar em paz, para que tudo isso que nós recebemos, para esses eflúvios que aqui estão, possam ser espargidos por todo o planeta Terra, assim como ele o fez na Segunda Guerra Mundial. Agradecemos a oportunidade desta noite, nesse breve relato sobre Edgar Amon. Convidamos a todos que conheçam mais sobre esse expoente, divulgador da doutrina espírita. Uma abençoada noite a todos vocês. Gratidão. Agradecemos muito a nossa querida Rosana, nos trazer a biografia, mesmo que curta, deste grande homem a quem nós devemos tanto. Aonde ele estiver, possa receber de nós esse carinho e nós todos envolvamos a nossa Rosana, que nos trouxe tão bem, relembrando essa criatura especial que nos serve de modelo e de guia em nossa vida. Assim, se você vem hoje por primeira vez a esse trabalho, à nossa casa, seja muito bem-vindo. Nós agora iniciamos a segunda parte do nosso trabalho. Mas como a Rosana finalizou sua fala, vamos orar pelos nossos irmãos em humanidade. Nós sabemos que existem duas grandes guerras acontecendo que são noticiadas, mas tantas outras existem que não dão ibope, mas que matam de forma atroz, cruel, irmãos contra irmãos. Vamos vibrar pela paz, mentalizando o nosso planeta azul. No universo é pequenininho, mas para nós é a nossa casa maior. Vibremos juntos com Jesus, para que haja paz individual, porque a paz individual reflete na paz mundial. Que cada criatura seja um pacificador nos ambientes que se encontrar. Que nesse instante, mentalizando os contornos geográficos, seja das Américas, da Europa, do Oriente, do continente africano, da Austrália, toda a Oceania, enfim, as calotas polares, as grandes massas de água, as pequeninas ilhas, haja paz, harmonia, que sejamos melhores inquilinos, como temos sido dessa casa maior chamada Planeta Terra. Assim, agora vamos orar pela nossa própria família. Vamos mentalizando que adentramos a nossa casa, juntos com Jesus, vamos levando até lá a paz e a harmonia. Os nossos colegas de trabalho, de estudo, que haja harmonia, entendimento e ajuda mútuas. Agora sim, estamos preparados para receber o passe.
O médium se preparou e amorosamente está à nossa disposição. Depende de nós apenas a recepção dessas energias com boa vontade. Mantenha-se ainda de olhos fechados para melhor se concentrar. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm do alto. Como o próprio comandante Edgar Armand nos ensinou sabiamente, que existem lugares estratégicos no nosso corpo físico e perispiritual que são chamados de centro de forças, ou os orientais chamam de chakras. São círculos como janelinhas que absorvem a energia. Eles estão espalhados pelo nosso corpo, junto aos nossos plexos físicos, de maneira que a altura da nossa cabeça, pelo topo da nossa cabeça, é como um aspirador que capta essa energia que o médium lhe passa e vai escorrendo pela nuca, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, trazendo-nos saúde física e espiritual. Vamos sintetizando agora para a garganta, a região onde se encontra o aparelho fonador, aonde estão as glândulas tireoide e paratireoides, que equilibram e muito o nosso organismo. Vamos vibrar para que haja saúde, equilíbrio para essas glândulas tão importantes. Na sequência, vamos mentalizar o centro de força cardíaco, responsável à altura do nosso coração, o órgão do amor, dos sentimentos superiores. Um róseo amoroso nos envolve, retira mágoas, tristezas, medos e deixa aí amor incondicional. Ama porque ama, sem ter que se explicar. Onde também vamos deixar esperança, alto amor. Vamos sentindo uma leveza no nosso coração, de maneira que as pessoas que se acercarem de nós levarão de nós uma energia amorosa para distribuir, porque cada um é um polo distribuidor de amor, de esperança, se assim você entender ser melhor o seu caminho. Após cuidarmos do aparelho cardiorrespiratório, vamos à região gástrica, com um verde brilhante, um verde esmeralda, que vai, em primeiro lugar, afastando espíritos que estiveram sob a nossa presença antes de adentrar essa casa. Foram retirados na nossa presença para serem tratados espiritualmente aqui pelos amigos benfeitores. E nós, fisicamente, vamos sentindo que o fígado, a vesícula biliar, são tratados. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.